Sabe aquele fascínio que acompanha a humanidade desde o alvorecer do tempo? Essa busca incansável pelo sagrado. Pois é, hoje a gente vai mergulhar direto nesse que é, sem dúvida, um dos maiores e mais intrigantes mistérios da nossa espécie. E a ideia aqui, nesta nossa análise, não é focar puramente em teologia, mas sim em como nós vivenciamos na prática tudo isso. E para desvendar esse mistério, a pergunta central que guia a nossa explicação de hoje é bem direta. O que é, afinal, a fenomenologia da religião? Olha, eu sei que pode até parecer um termo acadêmico super complexo, quase um jargão assustador, né? Mas fiquem tranquilos, o nosso objetivo aqui é desconstruir isso e trazer uma explicação bem simples, direta e fascinante sobre como a academia moderna enxerga a vivência religiosa. Bom, vamos colocar a mão na massa. Para entender o conceito inteiro, a gente precisa primeiro quebrar a palavra principal, fenômeno. Ela vem lá do grego, da palavra phainommenon, que significa de forma bem literal aquilo que aparece ou aquilo que se mostra. Ou seja, a fenomenologia é basicamente o estudo das coisas exatamente como elas se apresentam para nós. É o foco total na experiência concreta. Seção 1. A busca pelo sentido. E o que exatamente a gente está procurando quando observa as ações humanas na esfera da religião? Aí que entra uma quebra de mitos gigantesca. A religião não se resume só àqueles rituais super elaborados em grandes templos ou mitos hipercomplexos. Como o material que estamos analisando aponta muito bem, a religiosidade frequentemente está nas coisas mais banais do cotidiano. É a forma como alguém entra numa casa, sabe? As escolhas da dieta alimentar de uma comunidade, a direção de um olhar mais respeitoso antes de uma caça, ou até aquelas palavras sussurradas antes de mergulhar em um rio. São gestos ultra simples, mas que escondem, literalmente, um universo inteiro de significado. E é por isso que a fenomenologia aborda a religião primariamente como uma experiência sensível. O objetivo não é só fazer um catálogo frio do que as pessoas fazem. É entender essa busca pelo significado último. É tentar compreender, na prática, como o ser humano interpreta o seu lugar no universo através dessas práticas do dia a dia. Seção 2. Suspendendo o julgamento. Agora, para entender a fenomenologia da religião de verdade, a gente precisa saber muito bem o que ela não é. A fronteira aqui é bem clara. Pensa num teólogo ou num filósofo da religião. Eles geralmente se perguntam, vem cá, essa crença é logicamente coerente? Ela é dogmaticamente verdadeira? Já o fenomenólogo não quer saber se o divino existe ou não. A pergunta dele é muito mais empática. Ele pergunta, o que essa experiência significa para a pessoa que crê? Percebem? É uma mudança total de perspectiva. Mas aí surge um problema enorme. Como é que um pesquisador simplesmente desliga seus próprios preconceitos? É aqui que a gente esbarra num conceito genial herdado do filósofo Edmund Husserl, chamado de epoqué. A epoqué nada mais é que a prática rigorosa e superintencional de colocar entre parênteses as nossas convicções, dúvidas ou julgamentos. É silenciar a própria mente. O que, convenhamos, é uma tarefa quase impossível, né? Tudo isso para conseguir escutar de verdade o fenômeno como ele se mostra, sem filtros. E isso leva a gente a uma sacada fantástica de um outro estudioso essencial, o Gerardus Vanderleeuw. Enquanto Husserl falava de não julgar de forma neutra, Vanderleeuw vai um passo além. Ele diz que quem tenta entender o fenômeno religioso precisa entrar numa sintonia afetiva com o objeto de estudo. Não dá para ser só um espectador distante com um caderninho na mão. Tem que ter comunhão, uma capacidade real de sentir a ressonância daquela crença no mundo de quem a pratica. Seção 3. A experiência do sagrado. E quando a gente finalmente consegue aplicar essa tal de epoqué e entrar nessa sintonia toda, o ruído simplesmente desaparece. Olha que interessante. A fenomenologia não tenta analisar a revelação divina pura e simples, porque aquilo que transcende o intelecto humano simplesmente não pode ser medido pela ciência. Mas a resposta que o ser humano dá a essa suposta revelação, a experiência vivida, a construção de um culto, uma oração, opa! Isso sim é o nosso fenômeno. Nós não estamos estudando a divindade em si, estamos estudando o ser humano vivenciando a divindade. Mas como isso ganha forma na prática? Bom, Mircea Eliade, que é um dos nomes mais pesados da história das religiões, ilustra isso de um jeito brilhante através da dialética do sagrado e do profano. Trocando em miúdos, a vida comum, o bater ponto de todo dia, a matéria, isso é o profano. Mas, em certos momentos e espaços, o sagrado simplesmente rompe. Ele quebra essa normalidade e cria um centro de significado absoluto. E o Eliade deu um nome lindo demais para essa irrupção: hierofania. Basicamente, uma hierofania é qualquer manifestação do sagrado. Pode ser através de uma árvore, de uma pedra ou de um rito gigantesco.
E o que é mais fascinante aqui é o porquê disso tudo. A hierofania escancara aquele anseio humano super profundo de fugir da desordem. É a nossa tentativa desesperada de transformar o caos aterrador da existência num cosmos. Ou seja, num universo ordenadinho, com sentido, propósito e direção. Seção 4. Encontrando a essência. Entender esse desejo de ordem é incrível, claro. Mas como exatamente o pesquisador arranca essa essência profunda de algo tão simples quanto uma dança ou um amuleto? Bom, a gente volta para os nossos alicerces metodológicos com mais um termo vital, a visão eidética. Se a hipoqué era o ato de suspender o julgamento, a visão eidética é o próximo passo. É o esforço ativo de perfurar, de rasgar aquelas camadas superficiais de uma tradição para enxergar o eidos dela, a sua verdadeira essência ou intencionalidade. É como perguntar, lá no fundo, no núcleo incontestável dessa prática, qual é a grande ideia que sustenta tudo isso? Para deixar essa abstração com uma cara mais real, a professora Ângela Bello tem uma metáfora que eu acho simplesmente fantástica. Ela chama esse método de fenomenologia arqueológica. Imagina só o trabalho de um arqueólogo. Ele não chega num terreno, olha para o chão e fica descrevendo a poeira, certo? Ele faz uma investigação regressiva. Ele vai escavando o solo com toda a paciência do mundo para encontrar o que está soterrado ali. O processo fenomenológico é exatamente a mesma coisa. Passo 1, a gente bate o olho numa pequena evidência na superfície, tipo um gesto religioso comum. Passo 2, a gente começa a escavar as camadas da consciência coletiva daquela cultura. E o passo 3, o grande prêmio, é desenterrar a ideia colossal, aquele significado cultural profundo que estava invisível bem debaixo dos nossos pés. É igualzinho a encontrar um pequeno caco de cerâmica e descobrir que ele faz parte de uma cidade inteira perdida. Um gesto super simples pode revelar toda uma visão cosmológica. Seção 5. A intenção por trás. E essa escavação fenomenológica toda leva a gente direto para o motor que faz a religião funcionar. Porque, na experiência humana, nenhum fato físico existe num vácuo, solto por aí. Tudo tem uma intenção. A fenomenologia divide isso entre noema e noesis. Olha só, o noema é a parte objetiva, a coisa material em si, mas a verdadeira mágica acontece na noesis. A noesis é justamente a intenção humana que vai lá e impregna esse objeto. É a noesis que faz um simples pedaço de pão e um pouco de vinho se transformarem num elemento sagrado para o cristianismo. Por exemplo, a matéria bruta de repente ganha uma carga profunda de intenção. É por essas e outras que um fenômeno religioso não é só um objeto parado numa estante esperando para ser catalogado. Pelo contrário, a gente descobre que ele é um acontecimento, é um evento contínuo, vivo, pulsando o tempo todo nesse entrelaçamento invisível entre as pessoas que observam o universo e o sagrado que dá sentido àquelas vidas. Para amarrar tudo isso que a gente viu, a fenomenologia da religião não está nem um pouco interessada em debater se Deus existe ou qual é a doutrina correta. Longe disso. Ela é uma ciência empática e rigorosa, que quer entender como nós, humanos, desde o comecinho dos tempos até hoje, criamos formas de buscar sentido. Como a gente transforma o caos bagunçado e confuso do mundo num cosmos habitável e sagrado. E para fechar essa nossa explicação de hoje, eu deixo uma provocação final. Levando em conta tudo isso que a gente conversou, que tal tentar olhar o mundo com os olhos de um fenomenólogo? Quais rituais simples, gestos, aparentemente banais do dia a dia da nossa cultura atual estão, no fundo, tentando organizar o caos e apontando em segredo para um cosmos muito mais profundo? Pensem muito nisso. A gente fica por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo estudo.